Shabbat Shalom, hoje é dia 3 de setembro de 2022, é o dia 7 de Elul, 5782. É o sagrado dia do Shabbat. Shabbat Shalom a você, família, comunidades. A tarde com a Torá chega hoje, no 7º dia da semana, portanto, o sagrado dia do Shabbat, para estarmos aí concluindo a nossa Parashá da semana, Baruch Hashem. Então nós vamos concluir hoje, a Parashá da semana. E aí nós vamos estar trazendo aqui, dentro desses aspectos, os ensinamentos dos nossos mestres, entre eles Rashi, Rambam, Maimônides, bem como e principalmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração. Teremos aí palavras de ensinamento do nosso Rebbe sobre milagres. Vamos ver o que ele nos fala sobre isso, milagres normais. Os comentários de Rashi, Maimônides, do nosso Rebbe, da Aliá de hoje, concluindo a nossa Parashá da semana, Shofetim, juízes. E a palavra final, exatamente falando sobre questão de árvores frutíferas. Então, vamos em frente, Hoje nós temos aí logo mais, à noite, às 20 horas, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, ele estará fazendo o lançamento oficial hoje, às 20 horas, o projeto Faratistá, que significa expansão, a expansão do movimento Benei Noach no Brasil e algumas comunidades fora do Brasil, mas especificamente no dia de hoje, logo mais às 20 horas, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, a liderança do movimento Benei Noach Brasil, estará fazendo aí o lançamento de 9 centros regionais, serão sinagogas Benei Noach regionais, que estarão aí sendo estabelecida para divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, no Brasil. São várias regiões, principalmente Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e Distrito Federal. Estas novos 9 centros regionais, que serão identificados como sinagoga Benei Noach regional, para estar divulgando o monoteísmo. E então, o link de acesso à sala, é pelo Zoom, logo mais já vai começar a ser distribuído nos canais, aos contatos diversos que todos os Benei Noach têm, e nós estaremos compartilhando, daqui a pouco todo o link para todos os canais e todos os contatos, a sala, ela apenas ela tem lugar para 500 pessoas, então as 500 primeiras pessoas que estarão entrando serão automaticamente registradas na sala, e acima de 500 não tem como, ok? Então, por isso você quer participar, quer estar junto no lançamento oficial, o nosso Rav Yaakov estará fazendo esse lançamento oficial a partir das 20 horas. Ali teremos músicas judaicas, o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, ele estará fazendo uma rápida entrevista com os 9 emissários regionais destas localidades, e assim teremos aí momentos realmente preciosos para a divulgação do projeto Expansão, o Faratistá, e também sendo aberto aí os links para as pessoas que quiserem contribuir com esse projeto, tendo em vista aí que tem o projeto com os links, que serão recebidas as doações aí através de cartões, crédito, débito, essas coisas todas. E aqueles que não poderão fazer dessa forma, o Pix também será compartilhado para as doações, ok? Baruch Hashem por isso daí.
Então, né, os novos 9 centros regionais serão Salvador, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Luís, no Maranhão, Baependi, Minas Gerais, São José dos Campos, interior de São Paulo, Miracema, Rio de Janeiro, Piracicaba, interior de São Paulo, Brasília, Distrito Federal, e Bauru, interior de São Paulo, que é a nossa região aqui, né? Então, contamos com vocês a partir das 20 horas para estarmos juntos aí nesse lançamento oficial do projeto Expansão, ok? Baruch Hashem. Ketivá vechatimá tová, que sejam inscritos e selados para um ano bom. Você, sua família e todas as comunidades Benenor, que sejam desta forma inscritos e selados para um ano bom, né? Que você tenha muito shalom e bem-estar, ok? Dentro desse escopo está aí inserido tudo aquilo que é de fato, né? Muitas felicidades em todos os níveis, espiritual, físico, financeiro e material. Sempre com o mesmo objetivo, servir a causa de Hashem. Ok? Baruch Hashem. A nossa primeira palavra de hoje, nós temos aí, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, trazendo para nós, né, o justo da nossa geração, sobre a questão de milagres normais. Vejam bem que a palavra-chave para o povo judeu, quando houve a outorga da Torá, Deus ele revelou a Torá às 70 nações existentes. E as 70 nações existentes rejeitaram a Torá. Mas quando ela foi oferecida ao povo judeu, o povo judeu simplesmente respondeu: Nasce venishma, nasce venishma, que significa faremos e ouviremos. Faremos está no campo da obediência. Ouviremos está dentro do campo de estudos. Estudar a Torá, aprender, né? Conhecer e viver segundo a vontade divina. Nascer venishma. Então, foram as palavras-chave para o povo judeu na outorga da Torá. E é exatamente devido a essa questão que esta segunda testemunha da existência de Deus e da essência, né, como nós vimos ontem, com referência às testemunhas, né, que a própria Torá ela exige o testemunho de 2 pessoas, ou seja, 2 testemunhos, para que o veredito ele seja legal, né? Então, exatamente quanto à questão da existência do Criador e do seu poder, né? Então, esta essência de Deus, ela exige realmente, como a própria Torá, 2 testemunhas, né? E nós temos aí a primeira testemunha, que é exatamente a própria criação. A própria criação é, de fato, sem sombra de dúvidas, o testemunho de um único Deus Criador. Para pensar em todos os seus mínimos detalhes, não é para qualquer um, não. E entre aspas, né, não é para qualquer Deus, não. Só um Deus, só há um Deus. Aquele que é um e único, o único Criador, o único Deus, o único Salvador, né? Bem como também a segunda testemunha sobre a essência, né, da existência do Criador, do único Deus, e também da essência, né, do seu poder, né? A natureza inconcebível da essência de Deus, exatamente a segunda testemunha é o povo judeu. Então essas 2 testemunhas trazem para nós esta realidade, né, desta graça bendita. E aí nós temos, de acordo com esta realidade, a respeito dos milagres normais.
onde o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: aqueles eventos que as pessoas chamam de admiráveis coincidências, sincronismos, pequenos milagres ou coisas semelhantes, é dessa maneira que o mundo deve funcionar, com essas realidades. Acontece simplesmente que o mundo está adormecido, o mundo está entorpecido, como uma pessoa em sono profundo, que não vê, não ouve e não fala. Lembra dos 3 macaquinhos? Só que agora tem um quarto, né? O quarto macaquinho é o do celular, né? As pessoas não vê, não ouve e não fala, e se tornaram prisioneiros do celular. É a geração da tecnologia e da cegueira de todos os níveis. De modo que nada diferencia sua cabeça de seus pés, ou seu coração de seu cérebro. O mundo, igualmente, dorme e tem sonhos nos quais tudo é possível, mas nada parece ter objetivo, nos quais só reina o caos. É necessário apenas que a pessoa abra os olhos, os ouvidos, a mente e o coração, para que os objetos deste mundo se posicionem corretamente e funcionem em conjunto, como um só todo, sincronizados entre si, como deveriam ser. Ou seja, o mundo está adormecido, as pessoas estão em sono profundo, não vê, não ouve, não fala e se tornaram prisioneiras do celular, ok? O que significa entorpecido? Entorpecido é exatamente não vê, não ouve, não fala. Ou seja, as pessoas perderam a sensibilidade de poder ver, ouvir, falar e ser livre em todos os aspectos. Então, nesse sentido, nós levamos então esse entorpecimento para o nível espiritual, obviamente. Então, o entorpecimento espiritual, ela impede que as pessoas veem o que de fato é real, que acontece à sua volta. Então, esse entorpecimento espiritual impede as pessoas de verem, na realidade, o que de fato e real acontece à sua volta. Ela não está vendo, ela está insensível, entorpecida. E agora que entrou o quarto macaquinho aí, né, por assim dizer, que é exatamente a questão do celular, as pessoas estão ficando cada vez mais, né, escravas do celular, e agora o sistema descobriu a forma, né, ou uma fórmula mais fácil para colocar os 3 macaquinhos dentro de um só, o celular. Não vê, não ouve, não fala. E ficam prisioneiros no celular. Entorpecidos, né, adormecidos, insensíveis e não observam admiráveis coincidências em sua vida. Não percebe o sincronismo dos acontecimentos na sua vida e em torno da sua vida, bem como também ele não consegue ver, não consegue compreender pequenos e maravilhosos milagres que acontecem em sua vida. Só de acordar pela manhã já é um pequeno, grande milagre. Então, as coisas, né, nesse sentido, né, em que as pessoas tornaram-se entorpecidas, insensíveis, indiferentes com o que de fato e real acontece à sua volta. As coisas não são exatamente como se vê.
Aqui, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele realmente traz a superfície do saber do ser humano, as realidades desse entorpecimento, dessa insensibilidade, né, como anestesiados. E chama atenção para poder olhar realmente o que de fato real está acontecendo à sua volta, mas não para serem vistas com os olhos físicos, carnais, mas para serem vistos com olhos espirituais, porque o que você vê com os olhos físicos, materiais, com referência ao mundo secular, na verdade não é exatamente o que você vê. Por isso, os milagres normais que estão dentro de admiráveis coincidências, sincronismo e pequenos milagres, né, em que o mundo deve funcionar normalmente e que é estabelecido pela vontade divina, as pessoas estão perdendo esta sensibilidade, a sensibilidade espiritual. Então, só de acordar pela manhã já é algo admirável, já é um sincronismo para a vida da pessoa, é um pequeno milagre que acontece na vida dela. Nesse sentido, o que o Rebbe quer trazer para nós é que nós estamos aqui para mudar o caos. Nós estamos aqui a partir do momento que nós tomamos conhecimento do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, nós temos agora uma tarefa importantíssima: mudar essa história, mudar esse caos espiritual que está na vida das pessoas. A nossa tarefa suprema é transformar este mundo. E é por isso que nós precisamos realmente levar as pessoas para que elas possam abrir os olhos, os ouvidos, a mente, o coração, para que possam, de fato, olhar para cima e parar de ficar cabisbaixo, prisioneiro no celular, por exemplo, onde não se vê, não se fala, não se ouve. Entendeu? É muito sério a coisa. Podem observar, por exemplo, como que as crianças gritam muito nos dias atuais. Mas o grito é um nível muito acima do normal. Observe. As crianças, elas estão clamando aos adultos. Elas querem serem ouvidas. Elas querem ser vistas. Elas querem ser sentidas. Os adultos, os pais, estão insensíveis com seus próprios filhos. As pessoas estão insensíveis com as suas próprias crianças. Vejam, por exemplo, né, a inversão de valores. As pessoas hoje, elas têm muito mais admiração, gastam muito mais do seu tempo e do seu poder aquisitivo com animais e não têm a mesma dedicação com as crianças. Não estamos falando que precisa desrespeitar os animais, né, menosprezar, maltratar ou algo semelhante. Não é isso. Nós estamos falando sobre inversão de valores. Estão se valorizando mais a vida de animais do que a vida das crianças. Os animais, eles morrem, tchau, pum. As crianças têm um futuro. Elas têm uma alma que é eterna. E as pessoas não estão tendo a mesma sensibilidade que tem para com os animais, por exemplo. E as crianças estão gritando, estão berrando. Elas querem serem ouvidas. Elas querem serem vistas. Elas querem ser sentidas, apalpadas. Os pais e os adultos
estão falhando para com os seus pequenos. Entendeu? Então, por isso, faça com que os milagres voltem à sua vida de forma normal. As admiráveis coincidências que você diz, os sincronismos e os pequenos milagres do dia a dia. Volte a ser um ser humano sensível com a presença divina na sua vida, respeitando, protegendo os animais, a natureza, tranquilamente, não restam dúvidas, porém, valorizando mais ainda, principalmente, além do ser humano, valorizando o ser humano, mas principalmente as crianças. O futuro dos teus filhos e dos teus netos depende de você, das suas escolhas, das suas decisões, o que você faz. Simplesmente isto. Ok? Por isso que nós temos aí dentro desse aspecto aqui, e o nosso Rebbe vai falar conosco, de uma forma mais profunda sobre árvores frutíferas, na palavra final, que está em conexão com a nossa aliá de hoje, falando exatamente sobre essa questão. Mudar, a pessoa de boa para má é uma coisa muito difícil. Mudar uma pessoa de um âmbito difícil para ser uma pessoa boa é muito difícil. Por isso, a base, ela precisa ser valorizada, precisa se aplicar na base. Criança, filhos. Se você realmente ama os seus filhos, você automaticamente amará os seus netos. O contrário é a mesma coisa. Não ama os filhos, não amará os netos. E não lutará por nada que seja de bom e de melhor para os filhos e para os netos. Baruch Hashem, nosso Shabbat Shalom e ao mesmo tempo, Shavuot, uma semana abençoada com o encerramento do Shabbat. Vai para Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. O Natanael Félix, de Divinópolis, Minas Gerais, que mora ali em Minas. O Natanael está agora ali residindo em Divinópolis, cidade do interior de Minas Gerais, ok? Na cidade de Raul Soares, também em Minas, nós temos aí o casal, o Ronaldo Pereira e a Maristela Maciel. O Claudemir Messias, lá de Goiânia, Goiás, a Vânia Ivonete Maria Silva, de Recife, Pernambuco, a Carla Maia, de Feira de Santana, Bahia, a Osair Leal, também lá de Feira de Santana, Bahia, a Janete Vargas, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Solange Cândido, da cidade de Santa Ernestina, na região de Ribeirão Preto, São Paulo, Maria Conceição, a Virgínia Amorim, lá de Tijuca, Rio de Janeiro, o Carlos Magno Andrade Reis, da cidade de Simões Filho, lá na Bahia, o Felipe Costa Oliveira, lá no Ceará, e o Robson Lima, aqui de Macatuba, a nossa região. Baruch Hashem, Temos aí o Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, a Luciana Rodrigues, Marília, a nossa região, a Maria Isabel de Lucélia, interior de São Paulo, o casal Edilane e Claudemir, aqui de Bauru, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, estão por aí também, Quem mais está por aí? Vamos ver. Ok. Hoje nós estamos na nossa sétima aliá, capítulo 20, verso 10, até o capítulo 21, verso 6, de Deuteronômio, é a sétima aliá, e Mafitir, a leitura final, continua no capítulo 21, versos 7 e 9,
Então nós temos aqui do capítulo 20, verso 10 até o verso 20, nós temos aí, fechando o capítulo 20, fazendo uma proposta de paz, né? Quando vai para a guerra, primeiro envia uma proposta de paz. No capítulo 21, né, do verso 1 até o verso 9, nós temos aí a respeito de um assassinato não solucionado, onde temos aí, né, não é identificado o autor do homicídio, do assassinato, então se torna a prática de quebrar a nuca de um bezerro, né, de uma bezerra, melhor dizendo, de até 1 ano de idade, né? Nós vamos ver a respeito disso daí. Na primeira parte nós temos aí, sem sombra de dúvidas, a questão de fazendo uma proposta de paz e ao mesmo tempo sobre a questão do momento da guerra, né? Essa questão da guerra aí, né? O Robson Lima chegando por aí. O Robson Lima é de Macatuba, nossa região aqui de Bauru também, né? Estamos aí devendo uma visita para o Robson, né? Vamos aí programar, viu, Robson? Nós não esquecemos não, né? Precisamos aí marcar aí um dia aí para nos conhecermos e também somarmos, né? Baruch Hashem por isso. E então, quando aqui, né, Moshe está trazendo a memória da nova geração que vai entrar na Terra Prometida, sobre o momento de guerra, né? Quando vocês saírem para travar uma guerra, né? Você primeiramente fará uma proposta de paz, né? Àquela cidade ou aos seus inimigos. Se ela responder pacificamente, abrir seus portões para você, então todas as pessoas que estiverem dentro dela pagarão a você um tributo e servirão a você. Mas se a cidade não fizer paz com você, ela travará uma guerra contra você. Assim, você a sitiará e Deus, seu Deus, a entregará na sua mão. Você os destruirá totalmente, os hititas, os emoritas, os canaanitas, os perizitas, os rivitas e os ievusitas, como Deus, seu Deus, ordenou a você. As 7 nações habitando ali na terra prometida, né? Então, é para, de fato, destruir totalmente as nações perversas habitando na terra prometida. Quem fugir, fugiu. Quem ficou para a guerra, então é para ser totalmente destruídos, né? Se você sitiar uma cidade por vários dias a fim de travar uma guerra, né, contra ela, para capturá-la, você não destruirá suas árvores empunhando um machado contra elas. Você poderá comer delas, mas não as cortarás. Obviamente aqui, não destruirá suas árvores e comerá delas, né? Ninguém vai comer árvore, obviamente, vai comer dos frutos que aquela árvore produz. Então aqui não destruirá suas árvores significa não destruir as árvores frutíferas. Árvores frutíferas não podem ser destruídas. É uma proibição para o povo judeu. Então, o povo judeu não destrói árvores frutíferas, ok? Então, por isso, né, quando você vê lá naquele novo livro, falando que o personagem central dele, ele amaldiçoa uma árvore frutífera, é mais uma contradição com a Torá. Certo? Por quê? Porque o próprio Deus, ele proíbe que um judeu amaldiçoe uma árvore frutífera. Ele proíbe que um judeu corte uma árvore frutífera. A árvore frutífera não é para ser cortada. Ah, mas lá diz que aquela árvore estava seca. É só trabalhar a terra e ela voltará a produzir. É árvore frutífera, né? É mais um ledo engano aí, né? Para ludibriar as pessoas. Lembra que nós vimos aí numa das lições dessa semana, né? Na realidade vem para enganar você, ok?
Então, aquela videira que foi amaldiçoada é totalmente antibíblico. Não é a vontade divina. Não se amaldiçoa uma árvore frutífera. Não se corta uma árvore frutífera. Certo? Deus não se agrada disso. É uma ordenança. E o povo judeu não faz isso. Quem é judeu, judeu mesmo, ele não amaldiçoa e não corta a árvore frutífera. Entendeu? É essa a realidade. Nós estamos vendo aqui esses fatos em si. Ok? Então, e por que você precisará destruir, né, a árvore não frutífera, né? O homem, né, o homem é como a árvore do campo que você deveria incluir no cerco. Entretanto, se você souber que se trata de um tipo de árvore que não é frutífera, você pode destruí-la cortando-a. Use-a para construir uma barricada contra a cidade que está guerreando com você, até que ela seja conquistada. Então aí sai um questionamento. Mas como vai cercar, né, para destruir aquela cidade? E aí então vai fazer o quê? Vai fazer um cerco e destruir as árvores em torno daquela cidade? Então vai destruir tudo. Se o homem é comparado como a árvore do campo aqui diz a árvore frutífera do campo, ok? Então a resposta que o verso 20 traz, ela fica bem clara. Entretanto, se você souber que se trata de um tipo de árvore que não é frutífera, você pode destruí-la cortando. Então, árvore não frutífera, pode cortá-la. Tanto é que o madeiramento que foi usado para o mexicano, o tabernáculo no deserto, é de árvore não frutífera. Então, por aí você tira uma base. Porém, né, você vai usar a árvore não frutífera para cortá-la, construir uma barricada contra a cidade que está guerreando com você, até que ela seja conquistada. E a árvore frutífera, você vai poder desfrutar dela. Segundo os nossos sábios do Hassidismo, eles comentam desta forma, segundo os nossos sábios, né, que estão registrados no próprio Talmud. Qual é a conexão entre o homem e uma árvore? A qualidade singular de uma árvore que nenhum animal possui. Primeiramente, vejam essa questão. Nenhum animal possui a mesma singularidade entre homem e árvore, ok? É que ela está firme e enraizada em sua fonte de vida e energia, o solo. E devido a essa firmeza e enraizamento, a árvore cresce cada vez mais alta e mais forte do que qualquer membro do reino animal. Assim, a árvore dentro do homem é aquela parte de sua constituição que é a parte mais enraizada na alma e, consequentemente, é a mais poderosa, isto é, seu caráter e suas emoções. Embora à primeira vista o intelecto possa parecer a faculdade mais expressiva e pessoal do ser humano, o pensamento racídico dos nossos mestres ensina que as emoções e o caráter de uma pessoa estão enraizados mais profundamente em sua alma. Por esta razão, nossas emoções tendem a ser mais poderosas e firmes, como uma árvore alta, pois suas raízes profundas espalham os mananciais interiores da alma diretamente dentro da arena da consciência. O intelecto, por outro lado, não tem raízes fixas, tal como os membros do reino animal que não estão presos em um determinado lugar, como as árvores. Assim, nós somos capazes de estar intelectualmente envolvidos em todos os tipos de assuntos com os quais não temos nenhuma ligação pessoal, já que o intelecto não está tão firmemente enraizado na alma a ponto de ele tomar, melhor dizendo, a ofensiva de algo contrário à composição da pessoa.
Então, da mesma forma, mudar a mente de alguém é relativamente fácil. Então, mudar a mente da pessoa é muito fácil, né? E a pessoa, ela muda de pensamento, de ideia rapidinho. Enquanto mudar a personalidade da pessoa de, por exemplo, avarento para generoso ou de perverso para bondoso, é tão difícil quanto desenraizar uma árvore e replantá-la em outro lugar, né? Então é aquela questão, uma pessoa, hoje ela pensa uma coisa, amanhã ela já muda de ideia. Você lembra dessa questão, né? Mas fulano, mas ontem você me disse tal coisa, como que você pode me dizer outra coisa no dia de hoje? Aí a pessoa fala assim, não, porque ontem eu pensava assim, agora eu estou pensando diferente. E no sentido de mudar, né, o avarento para o generoso e o perverso para bondoso, é mais difícil, é muito difícil, né, a semelhança de tirar uma árvore de um lugar e replantá-la em outro lugar, né? Então, vamos para o aspecto positivo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é bondosa, ela pratica atos sem ver a quem, atos de bondade, né? E aí chega alguém e fala assim, mas fulano, você está perdendo tempo, você fez algo bom para aquela pessoa e aquilo que você fez de bom para ela, né? Ela já desprezou, jogou fora, não deu valor, etc e tal, né? Não faz mais isso daí não. Aí no dia seguinte ele fez a mesma coisa, fez algo bom para aquela pessoa. E aí vem lá o crítico e diz para ele, mas você fez de novo, né? Então essa questão da personalidade da pessoa, ela é difícil de ser mudada. Ela é nata na pessoa, porque ela está enraizada muito na alma. Quanto à questão negativa, né, a mudar a questão negativa da pessoa, né, transformá-la de mal para uma pessoa má para uma pessoa boa, é difícil? É muito difícil, não restam dúvidas. Mas é um serviço que precisa ser feito com a ajuda divina. Com a ajuda divina, né? Então, isso é possível se transformar. É difícil, mas é possível. Com a ajuda divina é mais fácil, mas é algo difícil. Então é isso que quer dizer aqui sobre a árvore estar arraigada, enraizada no solo, que é a essência da sua vida. E assim está dizendo com respeito a nós, seres mortais. A essência da nossa vida é a nossa alma. E qual é a essência da nossa alma? Deus. E como que nós ficamos enraizados cada vez mais profundamente, e a semelhança de uma árvore, que nós possamos crescer mais, sermos mais elevados, né, de forma firme e irredutível, estudando a Torá, os mandamentos, as 7 leis de Noah, né, fazendo techuvá diária, as preces diárias, a de Sedaká. Isso vai fortalecendo. Isso é como mananciais de águas vivas para a nossa personalidade, a nossa alma. Ok? E, nesse sentido, obviamente, toda boa árvore produz bons frutos, né? E toda personalidade muito bem enraizada em Deus, na Torá, ela vai produzir também excelentes frutos. No entanto, a Torá deseja que nós façamos exatamente isto, mudar nosso caráter e traços emocionais para melhor. Então, o objetivo de Deus revelado através da Torá é melhorar a nossa personalidade, fazer com que nós sejamos melhores dia a dia. Esse é o sentido, né, da Torá para as nossas vidas, ok? Então, desta forma, nós traremos perfeição até mesmo para os aspectos mais internos da nossa alma, onde as raízes de nossas emoções alcançaram, enraizadas cada vez mais realmente na Torá, em Deus. É por isso que o Talmud nos adverte,
a aprender Torá apenas de um estudioso de Torá respeitável, alguém cujo conhecimento gera frutos, sob a forma de bons atos e um caráter nobre, pois uma pessoa deve procurar um professor que seja refinado em ambos os aspectos, intelectual e emocional, e que dará um exemplo vivo de como cultivar o seu lado arbóreo, né? Ou seja, o seu lado de árvore frutífera, ok? Então, a finalidade de Deus é para nós nesta realidade. Então, por isso, nós precisamos, né, como estamos na era da tecnologia, né, do desenvolvimento tecnológico surpreendente, assustador, e está a 1000 por hora, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né, sobre esta questão aí, né? Eu vou pesquisar na internet sobre judaísmo, e aí aparece lá milhares e milhares de páginas, né? Ah, eu vou pesquisar sobre rabinos, aí aparece lá milhares de páginas e companhia limitada, né? Eu vou pesquisar sobre professor de Torá, aparece aquelas milhares de páginas, etc. e tal, né? Então aqui, segundo os nossos mestres do Hassidismo, ele está dizendo para nós tomarmos cuidado. Não é porque tem o título judaísmo que está tudo correto na internet. Não é porque tem o título rabino que significa que está de acordo com aquilo que é de fato real, né? Então, o rabino, qual é a sua yeshivá? Onde que ele fez a sua yeshivá? Ser rabino não é que nem se usa em muitos meios religiosos. Pega lá um fulano X e pá, consagra, unge, ele vira pastor, vira mestre, vira professor, vira um monte de coisa aí, e de fato não tem os ambos aspectos, né, intelectual e emocional devidamente de acordo com a Torá, entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso daí. Né? Tem muita gente na internet que se apresenta como rabino, mas não é rabino. Não fez yeshivá, vamos para todos entenderem, uma faculdade judaica, que são vários anos, não é uma coisinha de um ano, não. Entendeu? É o rabinato, onde os nossos mestres, os nossos rabinos, eles estudam desde a sua infância nas yeshivot, né, nas yeshivá, nas escolas, faculdades que formam rabinos, né? Então, realmente, a essência disso daí é quando um rabino é formado, quando ele sai realmente formado, né? Ele está exatamente de que forma? Ele fala para você a Torá de capa a capa, com muita propriedade, e fala de muitos segredos, mistérios que estão dentro da Torá. Conhece muito bem a Torá escrita, a Torá oral, Talmud, Mishnah, Kabbalah, certo? E não é aí um embusteiro, né? Que fica aí com larari, lararai, patati, patatá, enganando as pessoas, não, né? O rabino, ele não chega aí para ficar fazendo aí, hoje nós vamos ter aí uma reunião, onde nós vamos ter aí a noite da unção da vassoura, a unção da caneta, né? Hoje à noite nós vamos ter aí, né, o culto do tijolo, né? O culto do óleo ungido, da Bíblia ungida, né? E o nego coloca lá um vidro lá, um suporte, um recipiente cheio de óleo, e joga a Bíblia lá dentro e depois sai jogando Bíblia com aquele monte de óleo na cabeça das pessoas, a noite da Bíblia ungida com óleo, né? Negativo. Vimos também essa semana sobre a questão. O sábio, ele é mais importante do que o profeta, porque ele ensina as sagradas letras, né? Então, a prioridade da Torá que Deus estipulou é exatamente o conhecimento, o saber.
é realmente estudar para conhecer, saber, aprender e viver. Entendeu? Então isso é importante, porque um povo sábio, uma pessoa inteligente, ela nunca será escrava de nada e de ninguém. Então, a verdadeira liberdade, ela está no conhecimento da Torá. Os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Então, por isso, amados, é mais importante sermos sábios. Desculpa aí, gente. Então, por isso o Talmud fala que um estudioso da Torá respeitável, né? O Talmud acrescenta essa palavra, respeitável, né? Então, nós não podemos aprender estudo da Torá com qualquer um. Não é? No canal tal tem lá fulano, fulana, cicrano, beltrana, que estão lá trazendo estudo de Torá. Vou chegar lá. Não. Tem que conhecer as raízes. Quem que é o rabino daquela pessoa? O rabino daquela pessoa, ele realmente é um rabino, segundo a Yeshivá, segundo o padrão judaico das escrituras? Você precisa saber as raízes, entendeu? Então essa é a questão, que a árvore do campo é um homem. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, nós precisamos estar atentos a estas realidades. Os dias são difíceis, não é brincadeira não, ok? O capítulo 21 nos fala sobre o assassinato não solucionado. Se a vítima de um assassinato for encontrada caída no campo, na terra que Deus, seu Deus, está dando a você como propriedade, e não é sabido quem o matou, seus juízes mais velhos sairão do Sanhedrim, e eles medirão a distância de onde está o corpo até a cidade mais próxima do corpo. O que acontecerá é que da cidade mais próxima do corpo, os anciãos daquela cidade tomarão uma bezerra que nunca foi usada para o trabalho e que nunca carregou um fardo, né? E também que nunca deu à luz a um filhote. Os anciãos daquela cidade trarão a bezerra para o vale rochoso de um rio que nunca foi arado ou semeado, e ali no vale quebrarão a parte posterior do pescoço da bezerra. E os sacerdotes, então, os filhos de Levi, se aproximarão então, pois Deus, seu Deus, os escolheu para servir, para pronunciar uma bênção em nome de Deus e para emitir julgamento em cada controvérsia e lesão. Todos os anciãos da cidade mais próxima ao corpo lavarão suas mãos sobre a bezerra que foi decapitada no vale. Eles anunciarão e proclamarão: nossas mãos não derramaram, não tem nada a ver com qualquer coisa que tenha indiretamente causado esse derramamento de sangue em nós, nem nossos olhos viram este crime. Então os sacerdotes dirão: expie por seu povo Israel, a quem o Senhor redimiu. Ó Deus, não coloque a responsabilidade de sangue inocente dentro de seu povo Israel. O sangue então será expiado por eles. Se o assassino for descoberto mais tarde, você o executará e eliminará o derramamento de sangue inocente do seu meio. E você assim fará o que é apropriado aos olhos de Deus, né? Então Rashi, ele comenta essa passagem dizendo: o pescoço é quebrado com um machadinho. Deus diz: uma bezerra que está em seu primeiro ano e que ainda não deu frutos, virá e será decapitada em um lugar que não deu frutos, para expiar pelo assassinato deste homem, que não deixaram dar frutos. Então nós vimos aqui que essa bezerra de até 1 ano, que não foi colocado nenhum tipo de julgo sobre ela, portanto não trabalhou na questão de arar a terra, e também não deu à luz a filhotes, etc. E será levado a um lugar do campo, onde foi localizado o corpo, um lugar do campo em que também a terra não foi arada, a terra não foi trabalhada, não foi semeada e automaticamente ela não deu frutos.
Então nessa parte da terra é ali que será levada a bezerra, e então será quebrado o seu pescoço e decapitado. Bom, primeira observação, quando você lê ou ouve este fato, parece que você sente alguma repugnância, né? Coitadinho do bichinho, não teve nada a ver com isso. E por que isto? É o segundo ponto. Por que que Deus, ele traz essa palavra, traz essa orientação e mostra essa questão, às vezes, a princípio, sem um conhecimento real, traz uma certa repugnância, ok? É o segundo ponto. Isso é para mostrar que o fato em si, alguém tirar a vida de alguém, é algo horrível aos olhos de Deus. É péssimo, é humilhante, é ultrajante, é repugnante. Esse é o sentido mais profundo sobre o sacrifício da bezerra, por causa deste homicídio em que o culpado, o assassino, não foi identificado, não foi localizado e automaticamente não foi levado a julgamento. Ok? Lembre que nós temos aqui, né, Moshe trazendo as cidades de refúgio. As cidades de refúgio são para assassinos involuntários, o famoso homicídio culposo. Não houve intenção de matar alguém. Então é homicídio culposo. Então as cidades de refúgio são para estes, para que até a sentença final do processo, né, seja emitido pelos juízes, e então o acusado daquele ato involuntário, né, sendo provado que foi de fato involuntário, não houve a intenção de fato de matar alguém, então o tribunal vai absolver, né, aquela pessoa e ele poderá voltar ao seu convívio. E a família da vítima não tem autorização para vingar o sangue do seu parente, ok? O que até o final do julgamento, se o acusado sair das cidades de refúgio e a família da vítima o encontrar e o matar, a família da vítima não poderá ser acusada, porque o próprio acusado, o próprio réu, ele não respeitou os trâmites da lei. Enquanto não houver a sentença final, ele não pode abandonar a cidade de refúgio. Ele abandonou antes da sentença final, a família da vítima o encontrou e o matou, a família da vítima não tem culpa nenhuma. Ponto final, acabou o processo. O acusado foi morto, então acabou o processo. Entendeu? Enquanto que aquele que comete o pecado voluntário, que é o famoso homicídio doloso, o processo corre mais rápido, devidamente, no mínimo, 2 testemunhas comprovando o dolo do acusado, ele então é sentenciado à morte, caso resolvido, não precisa construir prisão nenhuma, como era nos casos de antigamente, né? Não tinha prisão para esta finalidade, entendeu? Então era resolvido rapidamente. Então as pessoas, elas precisavam pensar muito bem sobre um homicídio doloso, horripilante aos olhos de Deus, né? Por isso fala aqui o comentário de Irache, né? Uma bezerra que está em seu primeiro ano e que ainda não deu fruto, virá a ser decapitada em um lugar que não deu frutos, para expiar pelo assassinato deste homem que não deixaram dar frutos. Ou seja, a essência em si da questão não assassinarás, né? A tradução ela traz normalmente, né, nas várias traduções que por aí há, não matarás. Mas a tradução correta é não assassinarás. Porque você pode matar em legítima defesa sua, da sua família ou de outrem. Aí você matou em legítima defesa.
a legítima defesa é bíblica, está estipulado de acordo com o próprio Código Penal e acabou, a pessoa ela é absolvida e ponto final, certo? E não assassinarás, essa é a tradução correta sobre o fato em si. Então, o assassinato, matar alguém voluntariamente, matar alguém por decisão, por livre e espontânea vontade, matar alguém porque gosta de matar alguém, isto é abominável aos olhos de Deus. A sentença divina é a sentença capital, ok? Tem países que têm a sentença capital, tem outros países que têm uma sentença de algumas décadas de condenação e outras coisas semelhantes por aí afora, vai, né? Mas não, tirar a vida de alguém é abominável aos olhos de Deus. A pessoa ela tem que acertar contas com Deus. Independe dos tribunais das nações que não tratam de acordo, né, realmente essa questão aí, ok? Mas o Tribunal Celestial é 24 horas por dia. Então, nesse sentido aí, Ramban também nos diz, né? A cidade que estiver mais próxima da vítima trará a bezerra e, na maioria dos casos, o assassino vem deste lugar. Na maioria dos casos, né? Geralmente. E a investigação, o cortejo de anciãos e a medição e a captação da bezerra torna-se um assunto muito comentado. E por isso, né, há uma comoção pública, uma comoção geral na comunidade. E isso pode, né, este evento se tornando público, pode ser que o assassino caia em alguma contradição, ele acabe sendo identificado. Além disso, como o lugar onde o pescoço da bezerra será quebrada não pode nunca ser arado ou semeado, o proprietário da terra não cessará sua investigação até identificar o assassino, para que a bezerra não seja morta e sua terra não se torne proibida para ele para sempre, né? Então, quer dizer, o próprio lugar onde foi encontrado o corpo, o proprietário daquele lugar, ele vai se dedicar com unhas e dentes para identificar o assassino, porque senão a sua terra ficará improdutiva. Ele não poderá trabalhar naquela porção de terra, ele não poderá fazer frutificar aquela porção de terra. Então, ele vai se dedicar, vai somar realmente com a investigação ali para descobrir o mais rápido possível o verdadeiro assassino, para ele não perder a sua terra, entendeu? Então, Ramban ele comenta sobre isso daí no Guia dos Perplexos, lá no capítulo 3, verso 40, né? Então, essa mitzvah, segundo Nachmanides, juntamente com o bode expiatório de Yom Kippur e a vaca vermelha, são decretos suprarracionais das Escrituras, né? Então, assim, significa que não tem como entrar nos detalhes dessa mitzvah, desse mandamento sobre o quebrar a nuca da bezerra, porque é um mandamento suprarracional, está além da nossa capacidade de captar o real e verdadeiro significado disto. A semelhança do bode expiatório de Yom Kippur, para o perdão de pecados, e a vaca vermelha também, né? Então, não tem como fazer assim. Então, finalizando a nossa paraxá semanal dentro do Rumash, antes da palavra final do nosso Rebbe, então, os nossos mestres dizem assim: a nomeação de juízes e guarda, como vimos no princípio da paraxá, é para prevenir que ocorram eventos indesejáveis, né? Então, os juízes e os guardas ou policiais é um serviço que se chama de preventivo, para evitar eventos indesejáveis. Então, essa seria a atividade essencial dos juízes e dos policiais ou guardas. Tal como o caso do corpo encontrado no campo, que nós estamos vendo aqui na nossa aliá de hoje. Mesmo seja no campo, além dos limites da cidade, são os juízes daquela cidade que realizarão o serviço necessário para trazer expiação.
Daqui nós aprendemos que cada um deve assumir a responsabilidade por seus irmãos, que estão perdidos espiritualmente nos campos da vida. Mesmo os maiores líderes e juízes devem sair da cidade e ir para o campo para compartilhar a beleza do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que eles possam convergir para esta fé, para a realidade desta fé e assim realmente cumprir com os mandamentos à vontade divina para um mundo melhor. Dentro do campo judaico, literalmente falando, né? Os 613 mandamentos para os judeus, para um mundo melhor judaico e para um mundo melhor entre as nações. Os não-judeus, os Benei Noach, né? Estando aí no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estudando a Torá, aquilo que é pertinente, e as 7 leis universais ou as 7 leis de Noah para um mundo melhor. E assim, realmente estarão fazendo com que nós possamos estar ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, cumprindo essa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Antes de iniciarmos aí a nossa palavra final com o nosso Rebbe, Maria do Socorro Salles, de Brasília, o Gerson Cordeiro, de Santa Adélia, né? Também nós temos aí, quem chegou depois, deixa eu ver, né? Esse negócio aqui é interessante. Você põe para correr, ele não corre, ele volta. Você põe para ir para frente, ele vai para trás. Você põe para ir para trás, ele vai para frente, mas não chega em lugar nenhum. Ok? E chegaram mais gente aí, eu não vi os nomes aí, ok, gente? Então, a Maria também chegou por aí. O Robson nós falamos, né? O Josélio Tavares, da cidade de Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Ok? Mais alguém aí, dá um shalom aí para a gente falar o nome antes de sairmos, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, na palavra final desta paraxá, ele nos fala sobre a questão de árvore frutífera e nos diz assim: se vocês cercarem uma cidade, não devem destruir suas árvores frutíferas. As nossas emoções são a medida de nossa maturidade. Muitas pessoas são dotadas de inteligência e talentos superiores, mas o verdadeiro refinamento das emoções só se consegue alcançar ao rejeitar o egoísmo e o narcisismo infantil, fazendo sua contribuição para o mundo. Ou seja, nessa primeira parte aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a questão das nossas emoções, sobre uma questão de uma verdadeira maturidade. E essa verdadeira maturidade, que é o refinamento das nossas emoções, elas estão conectadas com o rejeitar o nosso ego, o nosso eu, o nosso egocentrismo, né? E o nosso narcisismo infantil. O que é o narcisismo infantil? Não tem ninguém mais bonito do que eu. Não tem ninguém mais importante do que eu. Não tem ninguém mais inteligente do que eu. Eu. É a idolatria do eu, entendeu? Esse narcisismo infantil. Tudo tem que girar em meu redor, em torno de mim. E quando alguém chega e parece se destacar um pouco mais, então eu entro dentro do narcisismo infantil, fico birrento, eu arrumo um jeito de arrumar uma briga com aquela pessoa, de denegrir a imagem daquela pessoa e etc. e tal. Então, o mesmo ocorre com as árvores frutíferas, que provêm alimento e deleite para os outros,
ao abrir mão de seus próprios frutos. Ou seja, qual é o grande valor da árvore frutífera? É reter o fruto para si mesma? O fruto fica na árvore, apodrece? É isso? Não. Qual é o valor real da árvore frutífera? É ela abrir mão dos seus frutos em benefício de alguém. Vai entendendo isso daí. Por outro lado, as árvores estéreis apenas nos impressionam com sua presença majestosa. Talvez nos proporcionem sombra, mas não sacrificam nada de si mesma ao fazê-lo. Lembra aquela famosa expressão? Fazer caridade com chapéu alheio é fácil. Ou seja, eu faço caridade porque, eu ganhei de alguém uma cesta básica. Então eu pego daquela cesta básica e pego e dou uma parte para alguém. Não é verdade? Então eu não estou tirando nada do meu. Eu não estou tirando nada do meu bolso. Eu ganhei de graça e eu estou repartindo de graça. A pessoa, ela faz isto. Então é nesse sentido que está falando sobre árvores frutíferas e árvores estéreis. Ela não está preocupada, a árvore estéril, ela não está preocupada no sentido de produzir frutos e compartilhar frutos. É da parte da natureza da árvore frutífera dar frutos, abrir mão dos seus frutos em benefício do outro. Este é o verdadeiro amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Você sempre procurando dar de si mesmo em benefício de alguém. Então como que eu faço nessa questão? Guarda a sua cesta básica para você. E você vai lá na sua cesta, na sua despensa, o que você comprou com o seu dinheirinho? Eu comprei isso, isso e aquilo. Você tem 2, pega um para dar para o seu próximo. Você está dando de si, você está abrindo mão dos seus frutos para compartilhar com alguém. Entendeu? Então, esse é de fato aplicar Levítico 19, 18, e dessa forma também você poder aplicar, realmente doar-se para o seu próximo, entendeu? Então é esse sentido em si que quer dizer, porque quando você compartilha o que é seu mesmo, você labutou por aquilo, para conquistar aquilo, e você compartilha, você valoriza o que você conquistou com a ajuda divina, e você está levando à pessoa uma bênção divina também, quando você compartilha assim, ok? Por essa razão, quando estamos em busca de instrução e inspiração, devemos nos dirigir a pessoas que não apenas sejam inteligentes e talentosas, mas que utilizem seus dons de maneira consciente para o benefício das pessoas e do mundo. E nós, evidentemente, devemos imitar o exemplo das árvores frutíferas. Ou seja, nós precisamos abrir mão dos nossos talentos, precisamos abrir mão daquilo que de bom grado Deus nos concedeu, frutos, para que nós possamos ajudar as pessoas espiritualmente, fisicamente, financeiramente e materialmente. Ok? Então, é isso daí que o nosso Rebbe quer dizer de forma bem simples e objetiva. Você poderá valorizar a sua vida como árvore frutífera quando você, de fato, compartilha, né? Quando você compartilha dos seus frutos, dos seus talentos que Deus deu para você. Ok? Baruch Hashem. Não esqueçam, às 20 horas, nós teremos aí então o lançamento do projeto O Faratistá, o projeto Expansão, né? Então, nesse sentido aí, vamos estar juntos logo mais, né? O link da sala do Zoom
nós estaríamos aí, acho que já vários já compartilharam nos grupos, né? E nós estaremos também compartilhando por aí afora vai, ok? Então, na descrição desse vídeo aqui, nós temos também o link para entrar, né, no site lá, o Faratistá, para as doações também, ok? Baruch Hashem, vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Shabbat Tov, uma boa passagem da Havidalah e uma semana com muitas bênçãos divinas e muito serviço a Hashem, com bons frutos para a glória do seu santo nome. Shalom, shalom, até amanhã.